universo é vasto, meu caro, cheio de possibilidades. E isso se torna mais verdade quando focamos no próprio surgimento dele. Estrelas nascem e morrem constantemente uma valsa de interações micro e macroscópicas, gerando imagens belíssimas e muita curiosidade por parte da humanidade. Então, vamos ver o ciclo de uma estrela. Vamos lá? Antes de começar, mostre seu brilho e já deixa seu like nesse vídeo e não esqueça de se inscrever se não for inscrito. Valeu? Falou! Quando falamos de estrelas, muitas vezes a imagem do céu noturno é a primeira coisa que passa pela nossa cabeça. E acontece que por vezes esquecemos que somos influenciados por uma estrela 24 horas por dia. Aliás, o termo 24 horas por dia já é uma influência da estrela mais próxima a nós, o Sol. A partir dele, que grande parte do que será dito por mim será válida pelos estudos de tantos cientistas. Pois bem, uma estrela nasce num aglomerado de gás e poeira que vaga pelo universo, chamado nebulosa. Nós também chamamos tais locais de berçários. Essas nuvens somente se mantêm unidas por conta de uma força gravitacional que age sobre as suas moléculas constituintes, que possui como grande maioria hidrogênio e hélio. E antes que perguntem, não se sabe ao certo a origem dessa força gravitacional, sendo que no mundo da física a gente tem muitas teorias sobre ela, tá? Então sempre tem novos estudos com relação a este tipo de problema. Acontece que essa força gravitacional é forte o suficiente para fazer com que tais átomos colidam entre si, fazendo com que gere uma alta quantidade de energia térmica e, por consequência, um aumento da temperatura do gás. Quando essa força é grande o suficiente, essas interações acabam por fazer com que essa nuvem de gás se comprima, reduzindo o seu tamanho, formando uma esfera, constituída em grande maioria por hidrogênio e hélio. Não que não exista outros elementos em uma estrela, mas no início de sua vida existe mais hidrogênio e hélio do que os outros elementos. Ao reduzir seu tamanho, a chamada protoestrela aumenta sua pressão interna e sua temperatura. E nessa fase ela começa a emitir seu brilho característico. A questão é que aqui ela se diferencia em dois caminhos e dependem do seu tamanho e a quantidade de matéria no seu interior. A questão é que, em ambos os casos, as estrelas realizam um processo de fusão nuclear. Isso é, por conta da pressão de radiação, os átomos de hidrogênio, que são os mais leves dos átomos, começam a ser consumidos ao se fundirem em um átomo de hélio. Todo esse processo ocorre nas estrelas em tempos diferentes. Para estrelas pequenas e médias, tais como o nosso Sol, seriam necessários cerca de 10 bilhões de anos para consumir todo o material e o converter. Por outro lado, para estrelas gigantes, essa conversão dura alguns milhões de anos. Ocorre que, após toda a conversão do hidrogênio, a estrela não apaga. Na verdade, ela começa a usar o hélio como combustível e o funde em um átomo de lítio. E esse processo se mantém acontecendo, consumindo elementos e fundindo eles em outros mais pesados, o que chamamos de nucleossíntese estelar. Ocorre que nesse consumismo de matéria, a estrela muda sua forma, em especial quando o hélio é consumido. Ela se torna a chamada gigante vermelha, e no caso de uma estrela gigante, ela se torna uma supergigante vermelha. A partir desse estágio, após a queima do hélio e de outros elementos, a gigante vermelha começa a expelir muito gás, criando uma nebulosa planetária. E no centro temos o que resta da nossa estrela.
uma anã branca, formada por carbono e oxigênio, que tende a esfriar muito lentamente até se tornar uma anã negra e deixar de emitir luz. Inclusive, esse é o destino do nosso Sol. Mas aqui cabe uma observação. O termo nebulosa planetária não quer dizer que vamos ter planetas sendo formados por essa explosão. Acontece que no século XIX foi dado esse nome após as observações indicarem que essas nebulosas lembravam os planetas Urano e Netuno. Além disso, o conceito de anã negra é uma teoria muito bem aceita, mesmo que não tenhamos avistado nenhuma, visto que, segundo os cálculos, o tempo de resfriamento de uma anã branca teria que ser maior que o tempo que o próprio universo tem de existência, ou seja, mais de 13 bilhões de anos. Por isso, caso alguma fosse avistada, poderíamos dizer que o cálculo inicial da idade do universo pode estar errado. Talvez. Este, inclusive, é o motivo dos astrônomos estudarem tanto as anãs brancas e se animarem cada vez que descobrem uma nova. Por outro lado, as supergigantes vermelhas, ao realizarem os mesmos processos no processo de fusão, gera carbono e cálcio, até chegar ao ferro. E aqui surge uma questão. A nucleossíntese do ferro é extremamente complexa. E isso faz com que o núcleo se torne tão denso que colapsa. E a supergigante explode no maior espetáculo de luz que podemos ter acesso, uma supernova, que pode gerar a formação de novas estrelas a partir dos gases e poeiras emitidos no meio. Ou seja, acaba que a supernova gera nebulosas, né? Ocorre que, se parte da estrela, ou no caso do núcleo da estrela, permanecer, ela vai acabar por ter dois caminhos únicos, dependendo do seu tamanho. O primeiro é que, se o núcleo que sobrar tiver menos de 5 vezes a massa do nosso Sol, temos a formação de uma estrela de nêutrons, uma esfera super compacta de alguns quilômetros de diâmetro, mas com massa comparada ao do nosso Sol, ou seja, é uma estrela que tem uma alta densidade. Por outro lado, se o núcleo que sobrou a partir da supernova for maior do que 5 vezes a massa do Sol, o material continua a se contrair até colapsar novamente em um buraco negro. E é aqui que a nossa física acaba, pois estudar buracos negros são coisas extremamente complexas. Algo que, ao que tudo indica, todas as leis da física que conhecemos são desprezadas. E aqui uma observação, por favor, não considerem um buraco negro como se fosse um ralo, tá? Buraco negro não é ralo de nada. Ele não vai ser um ralo que você taca as coisas lá dentro, some e acabou. E é isso. Assim nasce, cresce e morre uma estrela. E aqui fica uma curiosidade. Muita gente se pergunta como os cientistas conseguem saber disso tudo se esses objetos estão tão distantes. Primeiro, é estudando o nosso próprio Sol. E segundo, é através de dados espectroscópicos de observações de radiotelescópios ou telescópios espaciais. Para você ter uma ideia, esta imagem representa várias estrelas para um astrônomo ou para um astrofísico. Incluindo essa aqui é Aldebaran para os físicos. E essa é Aldebaran recriada a partir daquela imagem. Maneiro, né? Pois então, se gostou, deixa seu like no vídeo e comenta aí se conhecia o destino do nosso Sol. Compartilha com aquele seu amigo que curte astronomia, se inscreve se não for inscrito e lembra de ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda bastante. Tamo junto e em té.